tempo de debater a educação no nosso país. Esse mês, quando é comemorado o Dia do Professor, e o Brasil e a Paraíba também vão decidir quem serão os nossos futuros governantes e, consequentemente, também o futuro da educação brasileira. Sem entrar no mérito político-partidário, Paraíba S.A. de hoje vai conversar sobre o cenário da educação brasileira. Para isso, nós convidamos a diretora-geral da IESP Faculdades, Érica Marques, e Afonso Scocuglia, professor da UFPB e da UEPB. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz desse programa de hoje, porque eu acho que ele vai ser muito rico com vocês dois, que são grandes especialistas nessa área. E eu quero começar a nossa conversa dizendo o seguinte, que tudo mudou, né? Mudou a relação aluno-professor, vieram as novas tecnologias, educação à distância e tantas outras mudanças aí nas últimas décadas. Eu quero saber, na percepção de vocês, como é que isso impactou na sociedade e no mercado de trabalho? Professora Érica, seja muito bem-vinda. Começa a entrevista com Nós você. agradecemos o convite. A educação é a base de tudo, né? Não tem nenhuma área na sociedade que você possa excluí-la do efeito da educação, positivo ou negativo. Então, eu acho que nesse quesito do que mudou, né, e como impacta, tudo. O mercado, nós estávamos conversando agora com o professor Afonso, entre a academia e o mercado, as necessidades, o fazer, o transformar. Eu acho que o pilar base de mudança da educação era que antes os alunos eram ensinados a repetir e hoje os alunos são ensinados a transformar. Então, acho que o grande desafio hoje do professor, especificamente, por exemplo, que impacta completamente na sociedade, é que aquela informação, aquele conteúdo tem que impactar, tem que transformar de alguma forma. Senão é inerte, porque o mundo hoje é muito rápido, né? Você vive aí no mundo da tecnologia, onde a informação muitas vezes é verdade hoje, amanhã já se desfaz, já se transforma. E esse, para nós que trabalhamos com educação, sem dúvida, é um grande desafio. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Paraíba S.A., segunda vez que eu entrevisto. Muita coisa mudou, como eu falei, mas ao mesmo tempo, talvez, não sei, nada mudou no resultado? Eu acho que a gente tem uma grande contradição e essa contradição acho que é marcada por uma coisa chamada de desigualdade. A gente, ao mesmo tempo, tem uma educação cada vez mais tecnológica, cada vez mais voltada para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, segundo as pesquisas que o próprio Ministério da Educação tem, nós temos quase 3/4 dos brasileiros que são analfabetos funcionais. Ou seja, que mesmo que se identifiquem, que não se identifiquem só pela digital, que saibam escrever o nome, por exemplo, não conseguem interpretar um pequeno texto sem muita sofisticação. Então, nós temos aí uma educação que reflete uma profunda desigualdade, quando ela deveria ser uma alavanca para, pelo menos, minimizar essa desigualdade. Então, eu acho que a gente tem que ver isso nessa perspectiva dupla, de como é que a gente empodera uma grande parte da população que tem uma educação muito precária, né, e, ao mesmo tempo, não vou dizer corre atrás das mudanças mais avançadas, mas dá conta disso. Quer dizer, não adianta a gente só olhar um lado e perder, vamos dizer, o bonde da economia, vamos dizer assim, do mercado, das novas tecnologias. Eu acho que essa é uma grande contradição a ser pensada. Você acredita que isso seria um grande erro das políticas públicas voltadas para essa área de educação? Eu acho que, em termos estruturais, essa é a grande falha de todos os governos sequenciais, principalmente os governos da federação, né? Eu acho que cada vez mais, enquanto todos dizem, nessa época inclusive, que educação é prioridade, é lógico que é prioridade, mas que grau de prioridade que você vai dar para isso, né? Eu gosto de um jornalista que diz que o Brasil tem 3 prioridades: a primeira, educação; a segunda, educação; e a terceira, educação. Eu acho que ele consegue definir bem. É porque muitas vezes fica muito clichê, né? A gente vê nessas campanhas, vou investir em educação é prioridade. E aonde é que estão realmente os pontos de atenção
que deveria se ter em função disso, para que realmente haja essa transformação, que a senhora falou, haja essa melhoria. E aí eu pergunto, na percepção de vocês dois, como é que a Paraíba está nesse cenário, dentro desse Brasil que é tão desigual? Também existe uma desigualdade interna nossa. Como é que vocês percebem o nosso estado? Eu acho que dentre o nosso estado especificamente, por exemplo, você pode separar, quando o professor fala essa questão da preparação da educação, acho que um ponto tem que deixar bem claro. Nós atuamos no ensino superior, porém, nós pegamos esse produto que vem muito defasado do ensino básico, né? Então, você tem do ensino médio, do ensino básico. Eu lembro que eu fui fazer uma pesquisa com alunos de ensino médio em instituições públicas e privadas. Os alunos da instituição privada, na época de ensino médio, respondiam o meu questionário em 10 minutos. E na pública, muitas vezes, questões básicas, como o professor falou, não tinha interpretação, não sabiam. E daí eu fui refletir um pouco a questão da não reprovação. Ah, que bom, não tem reprovação. Não tem por quê? Por mérito? Não. Porque é um programa de aceleração e que as pessoas muitas vezes chegam, terminam e não tem essa crítica. Como é que eu vou trabalhar um bom ensino superior, atuando com o mercado, com perspectiva, se eu não tenho a base, que é o que dá dignidade ao homem, à pessoa, para que possa desenvolver, né? Então, eu acho que isso é um... Eu concordo com isso, mas eu acho que as estatísticas estão mostrando, infelizmente, que a gente tem um nível muito baixo, tanto nas públicas como nas privadas, né? Em geral. Desde da escola básica até o ensino superior, e isso é uma coisa gravíssima. É verdade. Né? Mas eu acho que uma outra coisa, já que você está falando de problemas estatais, etc., é que enquanto a educação não for trabalhada enquanto problema de Estado, eu não estou dizendo do estado da Paraíba, Pernambuco, Ceará, etc., de Estado, ela vai continuar patinando. Ou seja, no mínimo, uma sequência de governos precisa levar em conta o que foi feito de positivo em um para dar continuidade. Você vai ver, por exemplo, alguns estados do Brasil em que as políticas públicas tiveram continuidade, né, apesar de mudança de nomes, etc., até de partidos, e são os estados que mais avançaram nesse sentido. Então, enquanto a educação não for tratada como um problema de Estado, né, e não de governo A, B, C, D, F, G, H, você vai ter como se fossem pequenos fluxos, né, que aumentam, que diminuem, etc., né, e isso é fundamental. Quem trata muito bem disso, eu acho que de maneira muito incisiva, são todos aqueles que focam nisso, nas políticas educacionais, enquanto parte dos programas de um Estado brasileiro como um todo, que precisa ver, inclusive, os desequilíbrios regionais, né? Você estava falando do nosso Estado, né? Então, em termos de perspectiva brasileira, ele tem um posicionamento, você pode ver avanços internos, né? Mas você vê, quando você compara com outros estados, você tanto vê avanços como desigualdade. Enquanto isso não for trabalhado enquanto federação, enquanto Estado brasileiro, a gente vai continuar patinando nesse sentido. E agora a gente volta a conversar sobre a educação aqui no nosso país com os nossos convidados. Eu recebo aqui no estúdio Érica Marques, diretora-geral da IESP Faculdades, e Afonso Scocuglia, que é professor da UFPB e da UEPB. No primeiro bloco, eu deixei uma pergunta, a gente falar sobre mercado, né? De que forma o mercado tem absorvido essa demanda e se a gente tem realmente compreendido essa questão da educação dentro do mercado de trabalho. Érica. Eu acho que o mercado de trabalho precisa de pessoas que façam a diferença de alguma forma. Quando nós falamos de empreendedorismo, nós temos que trabalhar, e a reportagem das escolas mostrou muito isso, eu tenho que trabalhar a minha visão cidadã e empreendedora desde a infância, porque não é uma fórmula mágica. Quando se sai da universidade, você não está pronto como um pacote para atuar brilhantemente no mercado de trabalho. É todo
um processo que se passa, né? Então, eu acho que essa temática, esse olhar no mercado, eu acho importante, porque nós produzimos o profissional, mas se o profissional não tiver essa formação em sintonia com o mercado, alguma coisa vai dar errado. Então, ele vai ter muito conteúdo, mas o mercado vai absorver de que forma? Qual é o perfil? Então, hoje, nós nos preocupamos muito em fazer essa ponte com as empresas de ida e de vinda, né? Ter toda a formação da academia, mas ter também muito cuidado na formação profissional de como ele vai ser absorvido no mercado. A própria IESP tem várias iniciativas. Sim, nós temos empresas incubadas dentro do IESP, nós temos um setor de empregabilidade, nós temos uma empresa júnior também, nós temos várias ações que fazem essa ponte e a preocupação também de colocar o aluno nos primeiros semestres de estágio, para que ele conheça o mercado de trabalho, sabe as dificuldades, né? As fragilidades encontradas também. Eu acho que isso é fundamental, né? É a nossa obrigação. Essa é a nossa atividade fim. É a missão. Professor, nos bastidores a gente estava conversando sobre esse acompanhamento que não é muito entre o mercado e a academia, entre a oferta dos profissionais pelas universidades e o que o mercado está demandando. Eu acho que a gente precisa voltar naquela observação geral que a gente estava dialogando, que é justamente o par e passo entre o mundo do trabalho e a universidade, o ensino superior como um todo, mas também desde o ensino médio, né? E a gente sabe que em países desenvolvidos, essas duas coisas andam em conjunto, andam pelo menos em paralelo, né? E nos países como o nosso, com dificuldades de desenvolvimento, o que acontece sempre é que desde o ensino médio e o ensino superior se corre atrás das demandas do mercado. E enquanto isso ficar com essa defasagem, a gente tem um problema a mais, além dessa revolução em termos do mundo do trabalho que aconteceu nas últimas décadas, né? Então eu vejo um conjunto de coisas a serem feitas. Nas universidades públicas, por exemplo, a gente sabe que a questão das empresas júniores, das iniciativas empreendedoras é cada vez mais preocupação. Há, inclusive, universidades que têm pró-reitorias específicas em empreendedorismo e inovação. A gente podia citar o caso da Federal de Pernambuco, por exemplo, que destinou a uma pró-reitoria inteira essa questão da inovação, do empreendedorismo, do mundo do trabalho, e eu acho que há uma perspectiva interessante, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que a minoria é que está no ensino superior, que frequenta o ensino superior. Então, eu sempre carrego essa preocupação dos avanços da questão do trabalho com a universidade, com as faculdades, etc., como uma perspectiva que não pode se separar, não é, de uma grande população, não é, de uma grande população que mal completa o seu ensino médio. Nós sabemos, por exemplo, que a saída de alunos no ensino médio é gigante, a evasão é gigante, é muito significativa, o que significa que uma grande parte das pessoas nem chega no ensino superior, não é? E como é que vão cada vez mais participar do mundo do trabalho se não dominam habilidades e competências que hoje são básicas para isso, não é? Então, eu acho que essa perspectiva de conjunto é muito importante. Eu acho que se você cuidar de um lado e descuidar do outro, como eu acho que está acontecendo, não é? Você produz cada vez mais desigualdade, produz uma sociedade que, por um lado, acompanha as perspectivas do mundo, ou tenta acompanhar as perspectivas do mundo do trabalho, que já é complicadíssimo, e uma outra parte que cada vez se alija mais. Nós temos no Brasil hoje, você sabe, milhões de desempregados, e uma coisa, para mim, inédita, de outros milhões que desistiram de procurar trabalho. Veja que gravidade é isso, não é? Quer dizer, você tem 14 milhões de desempregados e essa estatística é daqueles que estão procurando trabalho, não é? E tem outros milhões que desistiram de procurar trabalho, além da geração
neném, Neném. não é? Além da Quer geração dizer, neném. é uma Além da coisa... geração neném. São aí né? 14 milhões de desempregados no país, a geração neném e os pessimistas. E 8 milhões para sair do ensino E superior. 8 Em curso para sair para o mercado de trabalho. Não dá para desanimar, É. apesar disso. Gente, muito obrigada pela entrevista de vocês. Professora Érica, muito obrigada pela sua entrevista. Queria que você fizesse um convite para o pessoal participar do Inova bem rapidinho. E convido a todos para participar do Inova IESP 2018, um evento que envolve cultura, esportes, futuro, né? A Andrea vai estar lá conosco, mediando a mesa de futuro e tecnologia 4.0. Importantíssimo para que seja discutido o que vai ser dessas profissões e qual profissional que o futuro espera para que nós possamos nos preparar. Então será de 16 a 20 de outubro e tem um link, o Inova IESP, no Instagram e no site do IESP, estão todos convidados. Gratuito, aberto a toda a comunidade e vai ser bem interessante. Muitos conteúdos importantes para serem discutidos. Eu vou aplaudir e vou prestigiar. Estarei Obrigada. lá. Professor Afonso, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada por compartilhar aqui comigo e com nossos telespectadores todos os seus conhecimentos. Eu que agradeço e como a gente está na sessão de convites, dia 10 Fica à na vontade. UFPB, a gente vai fazer um dia todo sobre o educador Paulo Freire, Que maravilha. que este ano a sua principal obra, chamada Pedagogia do Oprimido, completa 50 anos. Então convido a todos para comparecer para a gente, porque é um educador que pensa em esperança, em diálogo, em trabalho, o trabalho como princípio educativo, e eu acho que é nessa discussão que a gente teve uma boa perspectiva, principalmente um dos seus últimos livros, ele escreveu Pedagogia da Esperança, e eu acho que a gente precisa, se a gente perder a esperança nesse mundo todo, aí a coisa complica. Que obra E atual, muito hein? obrigado. Eu ia falar uma pedagogia futurista, né? Porque é o que nós Pedagogia futurista. precisamos. Muito obrigada, gente.